Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 17 de novembro. O Evangelho é Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um dos textos mais conhecidos do Evangelho, que é o encontro de Jesus com este homem chamado Zaqueu, que era um homem de grande importância naquele lugar. Estamos falando de Jericó, desta cidade, que era a última cidade até entrar na Terra Prometida. Ali Josué salvou e libertou Raabe, que era prostituta. Agora Jesus se encontra também com alguém que é escravo do dinheiro, que é Zaqueu. Assim como Josué, Jesus liberta este homem da sua escravidão. E o texto diz que Zaqueu não era um homem qualquer, era um homem muito rico, muito, entre aspas, poderoso naquele lugar. Mas mesmo sendo tão rico, não tinha estatura para encontrar Jesus. Isso é muito belo, essa palavra, né? Porque ele era rico, mas não tinha estatura, tinha apenas dinheiro. E o texto diz que ele então, rompendo com todo e qualquer orgulho, ele subiu em uma árvore. Imagine vocês, um dos homens mais ricos da cidade, quando vai passando o pregador, alguém que vem pregar, o mestre, ao invés de ele procurar uma outra maneira, mandar um recado, tentar, quem sabe, ter uma aproximação com Jesus de outra maneira, ele rompe todo o seu orgulho e sobe em uma árvore. Imagine o que os outros ficaram olhando e pensando: mas como é que esse homem tão rico, de grande posição social, está subindo nessa árvore para ver este Messias, esse pregador que vai passar? Então é belo esse desejo de Zaqueu tão grande de encontrar Jesus. Ele queria ver Jesus porque estava cansado da sua lógica de viver, de uma vida vivida somente pelo dinheiro, pelo status, pelo poder. E ele encontra em Jesus uma oportunidade de mudar tudo isso. Jesus, quando vai passando, então, vê aquele homem no alto de uma árvore e ele diz para ele: Zaqueu, chama pelo nome. Interessante que na Bíblia o nome da pessoa tem um significado muito profundo. Saber o nome de alguém é conhecer a pessoa, é ter intimidade. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu como conhece todo ser humano. E Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas só que este ver na Bíblia não é só um ver de olhar, de enxergar, mas um ver de conhecer, de tornar-se íntimo. De fato, isso vai acontecer, porque Jesus diz: desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. E diz o texto que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Fez festa na sua casa para receber Jesus. Os outros que estavam ali começaram a murmurar, dizendo: mas como é que esse homem foi hospedar-se na casa de um pecador?
Ele era rico, mas era considerado pecador público. E Zaqueu, então, diante de Jesus e das pessoas que estavam na sua casa, Zaqueu, num ato de muita coragem, Zaqueu ficou de pé, diz o texto, quer dizer, ficar de pé na Bíblia significa muito, significa erguer-se, tomar uma decisão, estar decidido sobre algo, Aí Zaqueu de pé diz: Senhor, eu darei a metade, aliás, eu dou, no presente, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Então não é que ele vai esperar amanhã ou depois, eu dou no presente, eu dou ainda hoje a metade dos meus bens aos pobres. E se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, quer dizer, eu vou corrigir tudo que eu tenha feito de injustiça, de erro, de maldade. Eu não quero conviver mais com uma consciência pesada que convivi até hoje. Eu quero viver de outro modo. Interessante que Jesus dá para ele uma resposta também muito interessante, muito curiosa. Porque assim como ele diz, eu dou a metade dos meus bens, presente, eu dou hoje, eu darei hoje. Jesus diz para ele, hoje a salvação entrou nesta casa. Praticamente a mesma palavra que Jesus disse ao ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo, Zaqueu, a partir de agora, começarás a caminhar comigo numa vida de uma outra estatura. Não serás mais uma pessoa de estatura pequena, não serás mais uma pessoa que tem dinheiro como ele tinha, mas não tinha estatura, não tinha caráter, não era bem reconhecido, era um pecador público. Então, a partir de hoje, caminharás comigo. Hoje a salvação entrou na tua casa. E Jesus completa, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Um último ponto para concluir essa reflexão é que Jesus quer conversar com Zaqueu e quer encontrá-lo na casa de Zaqueu, na sua casa. Os antigos monges do deserto têm toda uma linha de reflexão sobre a casa interior, sobre a vida interior, sobre o encontro com o mestre interior. A casa interior na Bíblia é o coração, é o lugar onde encontramos com Deus, o coração e a consciência. Então Deus quer visitar a nossa casa, não somente a nossa casa de 4 paredes, mas toda a nossa vida, quer dizer, a nossa estrutura psíquica, psicológica, tudo aquilo que faz e forma a nossa estrutura humana. Amados irmãos e irmãs, diante dessa palavra belíssima do encontro de Jesus com este homem, Zaqueu, que é um encontro bonito porque é um encontro de uma grande transformação, um encontro de mudança, não é um encontro qualquer. Ele não queria ver Jesus somente por curiosidade, mas porque ele tinha sede de mudança, de transformação, de vida nova. Ele tinha sede de ser um com o Mestre, de ser um com Cristo, E aí ele que tinha lutado tanto pelas coisas do mundo, tinha lutado para ser chefe, para ser chefe dos cobradores de impostos. Certamente havia uma grande disputa para ver quem era o chefe, porque sendo chefe ganharia mais, E ele que fez essa carreira toda, fez da vida uma carreira para chegar onde chegou, de repente se viu desencantado com tudo aquilo, E disse, realmente eu preciso mudar de vida. Certa vez eu estava na Canção Nova, num retiro, encontrei um senhor que estava trajando vestes franciscanas com uma tonsura, que é aquela marca na cabeça, cabeça raspada, e começamos a conversar, e eu perguntei quem era ele, e ele disse, olha padre, eu era produtor numa grande emissora de TV, mas de repente me vi desencantado com tudo aquilo que me cercava. Eu tinha muito dinheiro, tinha tudo o que eu queria, mas de repente eu me vi assim um pouco angustiado com tudo aquilo e comecei a pensar o que Deus de fato queria para a minha vida. E hoje estou vivendo aqui como franciscano e vivendo essa experiência que para mim
tem me preenchido totalmente. Eu achei muito interessante, foi uma das experiências que eu tive, que me marcaram, foi a conversa com esse senhor, ele contando que ele tinha um grande emprego, uma grande carreira, e largou tudo, porque de repente sentiu um grande vazio no coração. O vazio que Zaqueu também sentiu, e o vazio que de vez em quando nós podemos sentir quando estamos à procura do nada, não é? À procura do nada. Que o Senhor nos ajude hoje a mergulhar profundamente nesse texto e nos ajude a, como Zaqueu, querer a visita de Jesus na nossa casa, para que Ele mude toda a nossa casa, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, né? Sara todas as feridas, como diz a música, né? Querer que Jesus entre na nossa casa, né? E querer ter uma estatura mais elevada, humanamente, psicologicamente, afetivamente, espiritualmente. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.